Boa tarde, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. E a gente veio aqui rapidinho falar um pouquinho sobre as coisas que acontecem no nosso cotidiano, não é? Acontece na nossa vida e acontece na vida das pessoas também, não é? Se você não está passando por algo assim, mas com certeza já passou. E hoje eu encontrava uma amiga e ela me relatava algo que estava acontecendo com ela, né? E ela dizia: eu não tenho mais forças para orar, Maria, não tenho mais forças. A minha oração é lágrimas, porque eu já rezei, já orei tanto e nada acontece diante de um marido que encontrou as drogas e que aos poucos estava destruindo a família, né? Por conta disso. E aí eu dizia a ela: ainda bem que você tem lágrimas, né? Ainda bem que o que nos resta numa situação assim são as lágrimas. E essas lágrimas, elas são, às vezes, muito mais verdadeiras do que as próprias palavras que saem da nossa boca para conversar com Deus, né? Às vezes a gente quer falar palavras bonitas com Ele, mas muitas vezes a gente está falando, mas a gente não está acreditando naquilo que a gente está pedindo, aquilo que a gente está querendo. E as lágrimas, elas não têm como enganar, né? Quando a gente chora, Jesus, Ele sabe que vem do nosso coração. A gente chora, a gente sente aquela dor daquilo que a gente está passando, seja um luto, seja uma doença que a gente descobre, seja uma separação, né? Seja o que for que você esteja passando, o coração, ele emite sinais de que você está doído, que você está sofrendo. E esse sofrimento, ele é acolhido por Deus através das suas lágrimas. Eu não conto as vezes que eu cheguei na igreja e não tinha o que falar mais para Jesus. Há muitos anos atrás, há 20 anos, 18 anos, mais ou menos, né? Onde eu ia muito à igreja e eu não tinha, era só lágrimas. Mas aí eu achava também que Jesus não escutava aquilo ali. Mas eu saía dali com uma paz tão grande, né? E chegava o momento de eu dizer: o Senhor não está me escutando, né? Por quê? Porque eu não sei orar mais, eu não sei falar mais. E eu me via na situação dessa moça. Assim como você que está ouvindo pode estar passando por uma situação assim. Só que a gente se engana, né? A gente se engana muito. Essa é a verdadeira oração, é as lágrimas. Quando você não tiver nada para orar, para falar com Jesus com a boca, né, é preferível que você chore, se ajoelhe e chore, porque as suas lágrimas, elas se tornam oração na mão de Jesus, né? E Ele pega cada uma delas, Ele rega cada uma delas, né? E vai transformar sim em realizações, em bênção na sua vida, no dia que Ele permitir, né? E eu dizia para ela: veja, você está sofrendo à toa, porque assim, Ele não pode dar a ele aquilo que Ele não quer, né? Ele fez uma escolha, Ele escolheu as drogas. A mesma coisa é uma pessoa que bebe muito, é uma escolha da pessoa, né? Chegar bêbado, embriagado, bater na mulher, é uma escolha. Jesus, ele não entra no nosso coração sem que a gente não permita, né? A mesma coisa uma pessoa que joga muito, por exemplo, né? Muitas vezes a pessoa que joga olha para a vida do outro, né? Ou a pessoa que bebe mesmo, ou a pessoa que vive nas drogas, que vende tudo que tem em casa para fumar, né? E não progride em nada. Aí olha, diz assim: nossa, como Jesus, ele foi cruel comigo. Eu caí nessa vida, mas fulano ali, fulano tem tudo. Não, meu amor, você não caiu, você escolheu, não é? Quando eu escolho pegar o meu dinheiro para beber, me embriagar, destruir minha família, eu não tenho como construir nada com ele, por pouco que seja, né? Um eletrodoméstico que você compra para sua casa é uma conquista, né? É uma conquista. Mas se eu tenho outras prioridades, eu não vou conseguir
ter as minhas coisas. Por quê? Porque eu escolhi. Então Deus, ele não tem como mexer na vida do esposo dela. Eu dizia a ela, mas ele tem como transformar a sua. Por quê? Porque eu estava vendo ali uma depressão. Às vezes a gente carrega nas nossas costas o problema do outro, querendo que Jesus mude o outro. E na verdade é a gente que está precisando de mudança, né? É a gente. Então eu disse a ela, ore por você, para que você tenha força de continuar com ele ou de você ter força de deixá-lo. Deixá-lo já fica mais difícil porque ele mata ela, né? Mas de ter paciência com ela e ela cuidar do seu psicológico. E dizia a ela que ela não se importasse com as lágrimas, que ela sempre que ela sentisse essa angústia, ela fosse aos pés de Jesus numa igreja, né, ou no seu quarto mesmo, e chorasse, só chorasse que Jesus estava vendo aquilo ali. E um dia, com certeza, Jesus ia transformar aquelas lágrimas em alegria, seja de uma forma ou de outra. Ele que sabe, mas ela estava prostrada diante dele, né? Então, ele vai olhar para ela, não para o esposo dela. O esposo dela, se ele abrir o coração, Jesus chega junto. Se não, não tem como ele mudar, né? Então, a gente sofre pelas nossas escolhas. E a gente hoje aprende isso. Não se importe com as palavras para falar com Jesus, não. A gente, quando chora, a oração mais verdadeira é as lágrimas, porque ela vem verdadeiramente do nosso coração, né? Às vezes a gente não sabe nem orar. Eu conheço pessoas que diziam, quando eu vivia muito em grupo de oração, as pessoas falavam para mim assim, Maria, eu não sei rezar. Eu não sei rezar, eu tenho vergonha de dizer que eu não sei rezar. Mas é porque as pessoas, elas ficam procurando palavras bonitas. Não precisa ter palavras bonitas para falar com Jesus. Você só pode falar do jeito que você sabe. Aquilo que você tem vontade de falar e ponto, né? E se você não tem, porque a dor é muito grande, só faça chorar. Essas lágrimas no futuro vai ser de bênção para você, de realizações para você. Amém? Então, bom final de tarde aí para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.